gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Naná. Oi, gente, bem-vindos ao mais um episódio de Halloween. Aqui quem fala é a Lai. E no episódio de hoje a gente vai fazer a review de mais um clássico. A gente tá mantendo essa tradição aqui no podcast, que todo Halloween a gente lê um clássico de terror. E no episódio de hoje a gente vai fazer a review do clássico de Mary Shelley, Frankenstein. Então, a versão que a gente leu, né, ou menos a que eu li, né, é uma tradução de 2019. Ela tem 240 páginas, né, no versão física. No Kindle tem um pouquinho mais. E a sinopse é a seguinte: Victor Frankenstein, desde muito jovem, se dedicou aos estudos da filosofia e das ciências naturais. Até que, em uma experiência bem-sucedida, que lhe sugou a energia e o afastou do convívio de seus entes queridos, ele foi capaz de dar vida a um ser de feições e trejeitos assustadores. A partir de então, criador e criatura passam a viver um jogo de perseguição repleto de sangue e horror. A primeira obra de ficção científica da literatura e um clássico de terror. Esse ele não tem exatamente trigger warning, né? Nenhum aviso de gatilho que a gente tenha que dar. É uma classificação de 12 anos e assim. Não Review com tem. spoiler. Não é gore. É, não é gore. E review com spoiler, afinal, é um clássico da literatura, né? Todo Se mundo você conhece. não sabe, se você não conhece, eu sinto muito, mas você vai descobrir hoje ouvindo aqui, né, com a gente. Todo mundo conhece, sim, entre aspas, né? Porque, inclusive, na versão que eu li, tem uma. Você sabe, no Wikipedia, tem uma apresentação que o cara fala que a gente tem uma versão meio distorcida da história, dessa história, porque a gente mistura com coisas que a gente viu no cinema e tal. Não é exatamente a do livro. Então, eu vou fazer como a gente sempre faz aqui, um resumo do que acontece no livro. Porque a história do Frankenstein a gente já sabe, ele criou esse monstro, rejeitou esse monstro, o monstro quer se vingar dele, enfim, a gente sabe essa parte. Mas como tá no livro, era o que eu não sabia, né? É, esse livro ele começa com o Robert, que eu esqueci o sobrenome dele agora, o Alton, lembrei. Ele tá ali fazendo uma expedição ali pelo Polo Norte ali, e aí na época vitoriana lá, 300 anos atrás, e aí ele tá mandando umas cartas lá pra irmã dele, contando o que ele tá vendo, as coisas que ele tá descobrindo, enfim, tá explorando lá, né? E aí ele conta que encontrou esse homem, sei lá, vagando lá no trenó, morrendo de frio e tal. E eles socorrem esse homem no navio lá que eles estão. Ele e a tripulação dele lá. E aí eles cuidam dele, ele tá doente lá, tá morrendo, né? E aí esse homem, que é o Victor Frankenstein, começa a contar para ele as histórias ali, né? Conta a história dele, onde ele nasceu, que ele tinha uma noiva, enfim. E aí ele chega nessa parte que ele conta que criou essa criatura, né? Ele deu vida ali a usando partes ali de defuntos ali, né? De corpos ali, ele criou essa criatura. Criou essa criatura, é ótimo. E aí eu já vejo a primeira diferença na versão que eu, pelo menos aqui eu achava que sabia, de novo, porque eu acho que realmente eu misturei, né, as coisas na minha cabeça, é que ele, né, no livro, ele é um cientista, né, ele estuda ciências naturais, uma coisa assim, ciência de alguma coisa. E eu achava que ele era médico, porque aí eu misturei com a versão de Penny Dreadful, que é a versão que eu mais lembro do Victor Frankenstein. Inclusive, eu quero falar mais disso do que do livro, daqui a pouco. É, É engraçado porque a referência que eu tenho é do Frank, eu acho que é Frank, da Turma da Mônica. E aí eu também, lembro também, também. e eu lembro que ele é um cientistazinho. Então, tipo, quando eu li, eu disse, olha, realmente era isso mesmo na versão da HQ. Pois a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Victor de Penny Dreadful, porque eu gosto muito dessa temporada de Penny Dreadful, que é a primeira, que tem ali várias histórias, enfim, depois eu vou falar.
Beleza, aí ele começa a contar essa história, né? E aí o Robert vai atualizando ali a irmã dele, né? Do que tá acontecendo, por carta, por diário, enfim. E aí, o que é a história do Victor? Qual que é o BO dele, né? Ele criou esse monstro, porque ele era, sei lá, um cientista ambicioso. E aí vem todas as questões morais, né, da história. Que, pasmem, 300 anos depois ainda é muito atual. Ele ali se achando muito arrogante, muito sabichão ali, querendo brincar de Deus, enfim, coisas que o homem faz sempre, desde sempre. Ele criou esse monstro, só que aí quando ele viu o que ele tinha criado, né, quando ele se deu conta que ele tinha criado, ele rejeitou ali o monstro, né? E aí, eu não sei se ele dá um nome, eu não lembro qual é o nome que eles chamam aqui, mas enfim. Eu lembro que ele dava um nome na série pra ele, que eu também não lembro qual era, mas enfim. E aí ele rejeita o monstro, né? E aí o monstro fica com ódio dele, né? Porque ele se sente rejeitado. E aí começa ali esse dilema todo, né? Aí ele promete, aí vai acontecer um monte de coisa. Ele promete que vai criar uma noiva pra ele, essa parte eu lembrava da série, que tem isso na série. Promete que vai criar uma noiva pra ele, aí desiste, aí ele fica com mais ódio ainda, e aí ele começa a perseguir ele, e aí ele mata um monte de gente ali próxima do Victor ali, enfim. A história meio que termina com ele perseguindo o monstro ali no Polo Norte, que é quando o Robert encontra ele, né? Termina entre aspas. Porque aí ele, no final do livro, que não é spoiler, ou é spoiler, não sei, ele morre, né? Porque ele já tava morrendo mesmo. Ele morre e o monstro aparece ali, né? Pra falar pra ele que também vai morrer, que vai se matar, enfim. Qual que é a comparação que eu fiz com o Penny Dreadful? Por que eu lembrei mais de Penny Dreadful? Eu acho que, além de eu ter gostado muito da série, eu gosto muito do ator que fez o Victor Frankenstein. Ele tem uma cara de doido, de maluco, que é o que eu tenho na minha cabeça, que é o Victor, entendeu? Inclusive, eu acho que faz mais sentido ele ser médico. Não sei, da minha cabeça. Porque ele entende mais sei lá, de anatomia, enfim, né? Na minha cabeça, acho que é mais lógico ele ser médico. Mas, enfim, não fui eu que escrevi, né? A autora sabe o que ela estava fazendo lá atrás. E aí, eu gosto do ator que faz o Victor. Eu gosto do ator que faz o monstro, que eu não lembro qual foi o nome que eles chamam ele. Mas eu lembro que eles chamam ele de... Ele bota um nome nele, que eu não lembro. E eu acho muito boa a série, essa parte disso. Porque a série conta várias histórias. Tem o Victor Frankenstein, tem o cara que eu esqueci o nome dele, que é o lobisomem. Não é o lobisomem? Enfim, não lembro. E tem do Drácula, entre aspas. Eles não usam essa palavra, eu acho. Eles não usam a palavra Drácula. É um vampiro. Mas tem a mina lá, a mina hacker lá. E a que eu mais gostava era a do Victor. Eu achava mais interessante. A do vampiro eu achava chatíssima. Que era praticamente era a história principal, né? Que era a história que a Eva Green estava misturada lá, né? Eu esqueci também o nome da personagem dela, mas enfim. Eu acho os dois atores muito bons, o do Victor e o do Monstro. E eu acho que meio que representa um pouco aqui o livro, a vibe que a autora quis passar. Aliás, falando da leitura, é um livro difícil de ler. Acho que talvez a palavra não seja difícil, mas ele é meio assim, por ser muito muito antigo, né? Ele é da sua época, né? Ele é da sua época. Ele é um livro da época em que ele foi feito. Exatamente, 1800 e, sei lá, 300 anos atrás. Então ele não é fácil de ler, não. Talvez porque a gente esteja acostumado, né, com um livro que a Sim. gente lê em 2 dias, né? Esse aqui não dá. Ele é mais Eu, complicado. eu peguei uma tradução que claramente ela foi feita para crianças, como eu disse, a minha versão. Ela era uma censura 12 anos e tal, então, tipo, eu tinha um linguajar que foi um pouquinho mais mastigado, mas ainda assim eu senti uma certa dificuldade, né? Eu acho que o meu não é essa tradução, não. Eu achei bem complicado. Nem que eu não estava entendendo. Eu entendo, é português. Eu estava entendendo. Mas não é uma coisa que você consegue ler enquanto você está fazendo outra coisa, pensando em outras coisas. Que é o que a gente geralmente faz, né? A gente às vezes está lendo, mas a gente está pensando em outras coisas, está pensando o que a gente vai fazer depois. E esse não, tinha hora que eu lia, e aí às vezes eu tinha que voltar a página. Peraí, foi que eu li mesmo, aí eu tinha que voltar. Tal. Não é um livro ruim de jeito nenhum. A história eu acho muito interessante, inclusive, essa história. Mas é difícil de ler.
E aí, que eu tava falando assim, de Penny Dreadful, né? É, enfim, eu gosto muito da série, dessa parte da série da primeira temporada. A segunda temporada não é boa. Não, se vocês quiserem assistir só a primeira. A terceira também não é boa, enfim. Eu gosto, eu acho que, sei lá. Teve outros filmes de Frankenstein, vai sair um agora, acho que pela Netflix, não me lembro. É, mas vai sair agora, eu não sei, eu acho que é já já. Eu acho que era cinema, não era no cinema? É no Porque eu cinema? lembro que tinha. Eu lembro que era um elenco, assim, Tem grande, né? De o. grandes Tem proporções. o nome dele? Eu gosto dele, mas eu esqueci o nome dele. Ai, o que, minha gente? Ai, do Cavaleiro da Lua, da Marvel, gente, esqueci o nome dele. Ah, que tem um. Sei que é. Ninguém lembra o nome dele, mas enfim, ele tá, não é? Enfim, né? Mas eu, É, eu acho que eu sei. É o filme do Guilherme Del Toro, né? O que eu isso, lembro que é o filme do Guilherme Del Toro. O do elenco eu não lembro desse. Do Oscar Isaac. Isso, Do Isaac. Oscar Isaac. Isso, é o Oscar Isaac. Ele Eu tá. lembrava do Jacob Elordi, tanto que eu fiquei meio assim. Se eu gosto muito dele, eu fiquei aqui calada pensando, meu Deus, é o Jacob. Ela vai elogiar o Jacob agora, Eu mas nem enfim. lembro dele, eu lembro do Oscar Isaac. Eu não vi o trailer, eu vi a miniatura no YouTube. E pra mim que eu tinha entendido que era Netflix, mas enfim, deve ser cinema então. Mas eu sei que tá pra Eu acho sair. que é cinema, porque é filme do Del Toro e tem um elenco assim, tipo, um elenco grande, porque eu lembro que tá. Nossa, tá. Tipo aquela galera que tem feito terror, Aí eu não vi sabe? todo mundo, não, Recentemente. não vou mentir, não cheguei a ver todo mundo. É, Enfim, eu eu tô vi, assim, curiosa, uns porque nomes assim que eu achei que fosse. eu gosto dos filmes dele, então eu tô curiosa pra saber a versão dele. Teve um também que não é bom, que é com o James McAvoy e o Daniel Hum. Radcliffe. Eu lembro dessa tragédia. Não Não é bom. cheguei a ver, mas eu lembro dessa tragédia. Não é bom, não assistam. É, tem, tem um outro que é uma versão completamente distorcida. Esse eu acho que eu assisti na época que passava no SBT, que é o monstro ali disputando uma guerra, enfim, uma coisa meio bizarra. Tem muitas versões. Eu gosto dessa de Ben Dreadful, eu acho que é boa. Eu acho que ela pega mais ali a emoção ali. Acho que muito por causa dos atores também, enfim. E a série, no geral, era muito boa, né? O texto. É, mas, enfim, o livro tem toda essa questão moral, né? O livro é sobre isso. É Sim. mais um daqueles livros que a gente lê que os monstros somos nós, né? É, eu ia falar isso, que é a base do história, o grande monstro do Frankenstein, na verdade, o monstro é a praga do Vitor, né? É, ele que é o Então, monstro, né? Ali a arrogância, né? A ambição, enfim. O livro tem essa crítica social foda, né? Que é uhum. atual ainda, né? As pessoas ainda estão. Outro dia saiu o pessoal brigando porque uns cientistas tinham pego um DNA de um lobo pré-histórico e misturado com de um cachorro, sei lá, de um lobo dos dias de hoje. E aí tinham criado lá tinham recriado, meio que clonaram esse lobo pré-histórico. E aí a galera tava brigando. E é isso, é basicamente isso a história. É as pessoas brincando de Deus ali, né? Desafiando ali a natureza. E o livro ela fala justamente isso, da crítica, da ciência, criticando a ciência, né? Sei lá, a medicina, criticando os pensadores, enfim, o livro é sobre isso. Essa versão meio que demonizando. A gente tem que levar em conta também o contexto, né? A Sim, gente estava passando ali por, se eu não me engano, era o começo da Revolução, né, Industrial. Então muita coisa estava acontecendo. E principalmente uma coisa que é muito marcada, que eu senti muito marcada na história, e depois eu disse, faz sentido com o contexto, é a melancolia. é Eu acho que porque é é interessante. gótico, né? Acho que esse é o primeiro livro Eu gosto. dessa coisa gótica que a gente lê, né? A gente não leu Uhum. nada assim. E A gente tem que ler sim, Drácula. sim, a gente tem que ter. Super a gente precisa ler Drácula. E essa coisa da melancolia, eu lembro. Agora é um papo meio chato, gente. E aí eu lembro da minha época que eu era, né, estudante ali de humanas, e tinha toda essa discussão sobre como as pessoas não sabiam o que era, né,
a melancolia, a depressão e tudo mais, e só definiam isso como um estado de tristeza prolongado. Hoje em dia a gente sabe que é reflexo do capitalismo, etc. Mas como na época esse sentimento de fadiga e tristeza juntas e em uma intensidade muito grande não era comum e as pessoas estavam se adaptando, elas buscavam formas de definir isso. Então elas se expressavam isso na arte, expressavam isso, enfim, escrita, pintura, etc. E aqui a gente tem essa coisa, sabe, dessa melancolia toda que percorre a trama inteira. A trama inteira. De leitura, né, da obra em si, eu lembrei, enquanto eu estava lendo, eu lembrei muito o estilo de leitura da escrita, assim, eu lembrei muito do Oscar Wilde. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, se ele tinha alguma inspiração dela ou algo do gênero, ou se é porque todo Eu mundo era acho muito que eu contemporâneo. acho que muita gente se inspirou, né, nessa obra também, né? Uhum. Depois E dela. sim. E ali eu lembro que o retrato de Dorian Gray, que foi o que eu li, tinha essa energia, sabe? De que no fundo a história toda era sobre a vaidade, o excesso da vaidade e o que as pessoas faziam, sabe, por causa dessa vaidade. E aqui a gente tem isso, né? O que as pessoas fazem para se sentir certo, sabe? Dizendo, não, eu posso fazer isso, vamos ver quais são os limites, o que eu posso fazer. Então, eu acho que tem essa linha de diálogo, e novamente, eu não sei se isso também está relacionado com a época, com o contexto em que o livro foi feito. Pode ser que eu esteja falando um bando de bobagem aqui. Mais do que eu lembro das minhas aulas ali de filosofia, sociologia e história. Então, eu acho que meio que casa com o que eu tinha entendido sobre essa várias indagações sobre a sociedade, a vida, principalmente a partir do momento Quem que a somos sociedade começou a nós, né? avançar, o quem somos O nós, que nos torna tudo isso humanos? avançou, isso. E muito, claro, teve muitos pensadores que viram isso com fascínio, mas muitas pessoas viram isso como terror. E é por isso que tem Ah, esse grande eu acho que é muito mais horror drama do que terror é, essa história. é, né? É porque você vê assim, é um monstro e tal, isso causa é um terror, né? Na verdade, acaba sendo uma alegoria para entrar na questão do drama. Então, eu acho que assim como o Oscar também, o Oscar Wilde cria essa alegoria, né, do espelho e tudo mais, para falar sobre as questões, né, do Dorian Gray, é que a gente também vê essa coisa, o monstro é uma alegoria para debater outros assuntos. E basicamente eu achei assim, eu gosto da história, da ideia, né, É, do não, eu assunto gosto que é também. tratado, da forma como é. Só que aquilo, eu tenho um grande problema com o clássico, e esse livro me lembrou porque meu problema com o clássico. Eu acho muito arrastado, eu acho muito É, enfadonho. e E não são muitas páginas. O que é maluco é isso, né? Não são isso, muitas páginas, mas parece isso. que são muitas. Aí parece que não acaba nunca, sabe? E eu olhava assim, eu disse, não é possível, cara. Eu virava assim, eu tava lendo no aplicativo, né? No aplicativo do Kindle. E eu ficava pensando, meu Deus, eu acho que eu diminuí a fonte, porque eu viro página e essa cena não acaba, sabe? Que desespero. E aí, depois eu me toquei e disse, não, o problema não tá sendo a fonte, não tá sendo, não é que não tá, é o estilo de escrita daquela época É, é. que não me pega. E Aí aí também foi. eu acho que nessa altura não acho que não seja mais uma leitura recreativa para nós, né? A gente leu porque a gente queria comentar aqui, né? Como eu disse, eu acabei falando mais da série do que do livro. Mas eu acho que foi bom, não É, é uma boa leitura, porque serve para fazer essa comparação mesmo, né, com as outras versões que a hum, gente conhece. É por isso que eu quero ler também o Drácula, o original, para fazer essa comparação da quantidade de coisas de vampiro que eu já assisti e li. Eu quero ler o primeiro lá, o primeirão lá, entre aspas, né, para fazer essa comparação. que aí dá aquela coisa, né? O embasamento. Ah, isso aqui só existe É mais porque por fulano de tal curiosidade. escreveu antes. Isso, é É, uma curiosidade que eu tenho. Mas enfim, é isso. A gente vai falar.
A de gente não vai dar estrelas, eu acho. Eu não sei se cabe a gente dar umas estrelas, porque afinal é um clássico da literatura, quem sou né? eu pra dar estrela pra um livro desse? É, quem sou eu para dar Eu não sou estrelas para o ninguém. primeiro livro de ficção científica, sabe? Tá lá no sinopse, inclusive, isso. Mas Então, é eu isso, né? gostei, eu gosto de ficção científica. Eu gostei do livro, eu não desgostei, não. Ah, cara, é aquilo. Eu gostei da história, eu gosto da proposta, eu gosto da questão de usar o monstro como alegoria para tratar outros assuntos. Entretanto, eu não consigo gostar desse estilo de escrita, sabe? É Não, não é muito. para mim. Não é pra mim também, não. Não é uma coisa É, que é eu leria como. de livre espontânea vontade, só por diversão. Não, eu li que a gente Uhum. queria comentar aqui. É como dizem aquela expressão dos gringos, né? É, não é o minha xicrinha de chá, né? Não é my cup of tea. Isso, não é. Eu gosto de uma coisa mais ágil, mais rápida, assim, mas enfim. Uhum. Mas é isso. Sabe o que eu não senti? Eu senti que foi mais devagar, por exemplo, do que Carrie, do ano Ah, passado. não, Carrie é Pode comparar. rápido. Eu acho Carrie rápido É, de ler. super, Eu super. acho E que eu não assim, demorei pra comparando ler. um clássico com o outro, sabe? Que a gente vem lendo assim todo Acho que ano. pra gente ser justo, a gente tem que ler mais um dessa mesma época, pra poder fazer uma comparação mais justa. A gente precisa ler o Drácula pra poder É, fazer uma. Eu não sei de que. A gente podia ler o Médico e o Monstro também. Eu não lembro de que ano que é o Médico e o Monstro. eu Mas eu acho acho que é que é dessa antigo. mesma leva. Eu acho que é É, por aí. deve ser dessa mesma 1800 e alguma coisa também. Uhum. Enfim, fica pro ano que vem, né? Halloween do ano que vem. A gente sempre tem pauta pro Halloween. Sim. Mas é isso. Contem se vocês já leram o Frankenstein. Se vocês têm alguma versão aí do cinema ou da TV que vocês gostam, aí contem pra gente. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. É aquilo, né? Clássicos estão aí. A gente tenta se arriscar e ler algumas coisas fora da nossa é, meta de leitura comum. Então, comenta aí os livros que vocês estão aí de clássico que vocês recomendam que a gente leia também para o Halloween do ano que vem. E é isso. Qualquer coisa é só marcar a gente nas nossas redes sociais que estão sempre ali na descrição do episódio. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.